Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 23 de abril, né, sexta-feira, nós vamos ter mais uma aula de matemática com o professor Euler. E estarei aqui pronto para te ajudar, tá bom? Ajudar a entender um pouco melhor aí sobre esse campo matemático. Bom, nós vamos para a nossa segunda aula, né, da nossa semana, do segundo bimestre. E vamos estar explorando o livro didático, explorando os conteúdos aí que serão trabalhados durante essa semana, tá? Lembrando que hoje teremos exemplos, atividades, correções, tá? Para você acompanhar aí do outro lado da telinha. Então, muito obrigado a você que está participando, está vendo vídeo aula, mandando as mensagens para o professor, eliminando sua dúvida, tá? Continue participando porque isso é essencial para essa ligação entre você e eu aqui do outro lado, tá bom? Estarei sempre pronto a te atender. Tenho certeza que através das dúvidas, né, eliminadas no WhatsApp, você consegue aí enxergar um pouco melhor como é feita a resolução dos livros, tanto no livro de atividades quanto no livro didático, tá bom? Então, muito bem, turma. Nesse momento vou estar compartilhando com vocês a tela, né, da nossa aula de hoje. E vocês vão poder acompanhar aí do outro lado da telinha, tá bom? Nesse momento estarei compartilhando. Vem junto comigo aprender matemática. Vamos lá! Ok, primeira série. Estamos aqui dando continuidade na nossa aula, né? Nós tivemos aí a nossa primeira aula do segundo bimestre e nós falamos aí sobre a potenciação, né? Começamos a falar sobre potenciação, uma operação matemática aí que é muito importante para podermos darmos início na função exponencial. E na aula anterior nós conhecemos aí os elementos da potenciação, né, que são três: base, né, expoente e potência. Beleza, então esses três elementos a gente aprendeu na aula anterior que a base ela multiplica, né, a quantidade de vezes que o expoente está indicando, e a potência é o resultado dessa operação, né? Beleza. Então, além desses elementos da potenciação, nós falamos também sobre as propriedades, né? Citamos várias propriedades, por exemplo, a propriedade quando for um número real elevado a um expoente igual a zero, né? Que é igual a 1. Quando for um número real elevado a um expoente 1, que é igual a ele mesmo, o próprio número, né? Propriedade da potência de potência, propriedade da divisão, né, de potência de mesma base, propriedade da divisão de potências de bases diferentes. Enfim, foram várias propriedades que a gente citou. Deixamos também para vocês aí umas atividades no livro didático para vocês resolverem, tá bom? Eu espero que vocês estejam fazendo e qualquer dúvida estarei pronto aqui para ajudá-los. Tudo bem? Beleza. Também deixei aí para os alunos da educação inclusiva uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Beleza. Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre potenciação, mais especificamente sobre a propriedade, né, da potência de expoente racional, tá bom? E o que é isso, professor? O que é um racional? Bom, no bimestre anterior nós estudamos sobre o conjunto dos números racionais. Quando que um número é racional? Quando ele é representado através de uma divisão entre A e B, né? Entre dois números A e B, sendo o B diferente de zero, beleza? Até aí tudo bem, né? Bom, na potência, como vocês sabem, nós temos aí a base e o expoente, né? A base agora vai ser um número natural, né? Ou também pode ser um número racional, e o expoente também vai ser uma fração. Então já saiu somente daí do número inteiro, né? Agora vai para um número fracionário. Quando chegar uma situação como essa, o que a gente tem que fazer, professor? Qual é a dica? Beleza, vamos aprender a partir de agora. Então, vem junto comigo aprender. Vamos lá. Olha só. Nós vamos falar aqui, ó, da potenciação, né? Da potência do expoente racional. E vamos falar de algumas propriedades, tá bom? Mais especificamente, a propriedade fundamental. Então, eu vou usar uma linguagem. Essa linguagem que eu estarei utilizando aqui é uma linguagem criada por mim mesmo, tá bom? Acredito que fica muito mais fácil do aluno entender, tá? É claro que se você vai assistir uma outra videoaula de outro professor com a didática diferente, você vai entender de uma maneira, né? Eu vou explicar da maneira que acredito que é muito mais fácil de você entender esse conteúdo, tá bom?
Então vamos lá. Seja A um número real positivo e P um número racional com P pertencente aos inteiros e Q pertencente aos naturais fora o zero, né? Então, A elevado a P sobre Q é igual a raiz quadrada de A elevado a P. Como assim, professor? O que entrou aí de novo para nós começarmos a trabalhar, né? Bom, como eu falei para vocês, a potenciação ela se expande, né, a várias propriedades. E uma das propriedades é essa aqui, né? Olha só, você tem um número, tá aqui o número, nesse caso é o número A, né? Ele está elevado aqui, ó, a um expoente, né? Mas é um expoente fracionário. E agora, professor, como é que eu faço para me resolver uma questão que envolve expoente fracionário? O que eu tenho que fazer? Bom, pessoal, você precisará fazer a inversão da potência em raiz quadrada, né? Ou em qualquer raiz, né? Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica. Então você vai transformar a potenciação na radiciação, tá bom? De novo, você vai transformar potência em raiz, tá bom? Então, com essa informação a gente consegue aí com certeza afirmar que a propriedade inversa da potenciação é a radiciação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Como é que eu faço isso, professor? Olha só. Lembra agora há pouco que eu citei que eu vou usar uma linguagem criada para facilitar que o aluno entenda melhor? Então, eu vou falar. Olha só. Só lembrando, gente, que as páginas que a gente vai estar citando aqui da nossa aula, ela tem aí a origem na página de número 8, né? Ela vai da página número 8. Deixa eu só confirmar aqui. 8 não. Na página número 15, tá? Nessa aula vai até a página de número 18, tá bom? Então, da 15 a 18 são 3 páginas que a gente vai trabalhar hoje. Beleza. Então, eu falei que eu iria utilizar uma linguagem criada para facilitar para o aluno, né? Então, olha só. A linguagem que eu vou utilizar, ela não é uma linguagem, como eu posso dizer, a nível nacional, tá? É uma linguagem criada por professores que eu acredito que facilita a vida do aluno, que é um macete, né? Então é o seguinte, olha só. Nós temos aqui um número, A elevado a P sobre Q, né? É igual. O que eu vou fazer? Eu vou transformar em raiz quadrada, certo? Ou uma raiz qualquer. Então, o que eu faço? Como é que eu faço a leitura? A elevado a P sobre Q, eu vou fazer assim, ó. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Como assim, professor? Essa linguagem aí é muito utilizada para a gente entender mais o conceito? Sim, gente. É bastante utilizada. E se olharmos aqui para a fração, somente na fração, quem está no Sol é o P. Quem está na sombra é o Q. Então, quando ele sair daqui do expoente e passar para o radical e o índice, vamos trocar. Olha só. Quem está no Sol é o P, ele vai para a sombra. Observe que aqui ó, faz uma sombra, né? Aqui o P. E o Q, professor? O Q ele vai ficar dentro do radical, certo? Então aqui ó, ele vai ser o índice, né? Então observe que aqui ó, o Q vira índice e o P vira radical, né? Radicando, na verdade. Então temos aí ó, P, no caso que estava no Sol, ele foi para a sombra e o que estava na sombra foi para o Sol, certo? Com essa linguagem, se você conseguir memorizar, você não vai conseguir nunca mais esquecer essa propriedade aí do expoente racional, tá bom? Não esqueça dessa propriedade. Professor, mas o senhor falou. Temos algum exemplo? Temos sim. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Olha só. Temos aqui um exemplo, né? 2 elevado a 3 quintos. Observe que é um número 2, ele está elevado a um expoente fracionário. Vou perguntar para vocês, quem é a base? A base é 2. Quem é o expoente? O expoente é 3 quintos, tá bom? 3 quintos é o expoente. Tudo isso aqui é expoente, ó. Bom, então, quem está no Sol? Quem está no Sol é o 3. Quem está na sombra é o 5. Então você vai fazer aqui ó, o desenho da raiz, né? Vamos desenhar a raiz. Coloca o 2 como radicando, tá aqui o 2.
Olha só, o 5 estava na sombra, ele foi para o Sol. O 3 estava no Sol, ele foi para a sombra. Ou seja, na linguagem formal, o 3, que é o meu numerador, ele passou a ser um expoente aqui do meu radicando. E o 5, que era denominador, passou a ser índice, né? Então, observe aí essa informação bem importante. Beleza, agora tá mais fácil da gente resolver, né? Já está aqui, ó. A linguagem é 2 elevado ao cubo, a raiz quinta de 2 elevado ao cubo, né? Então, vamos resolver primeiramente aqui dentro do radical, certo? 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, raiz quinta de 2 vezes 2 vezes 2 vai ser raiz quinta de 8, certo? Então, raiz quinta de 8 é a nossa solução para esse exemplo, tá bom? Então, pessoal, o que a gente fez? Vamos explicar aqui bem compassadamente. O 2, ele repete aqui dentro do radical, certo? O 3, ele estava aqui no numerador, ele virou expoente. E o 5, que estava no denominador, virou índice. Tá bom? Resolve aqui, ó, 2 elevado ao cubo vai ser igual a 8. E o 5 a gente repete até o final. Tá bom? Professor, por que o 2 não aparece aqui dentro do meu índice? Gente, o 2 ele é um elemento aí que nem o 1 quando está na divisão, né? Ele não aparece aí, mas todo mundo sabe que ele existe, tá bom? Agora, quando for 3, 4, 5 em diante, aí já vai começar a aparecer aqui, ó, dentro do índice, tá bom? Sempre vai aparecer a partir do 3. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? A raiz quadrada é 2, raiz cúbica é 3, raiz quarta é 4, raiz quinta é 5, raiz sexta é 6 e assim sucessivamente. Tudo bem? Primeiro exemplo, conseguiram entender? Bom, se você não conseguiu entender nesse primeiro exemplo, vamos para o segundo. Olha só, nós temos aqui, ó, 4 elevado a 2 quartos, né? 4 elevado a 2 quartos, a base é 4, o meu expoente é 2 quartos. O que nós precisamos fazer? Transformar essa potência em radiciação, né? A potenciação em radiciação. Então, vamos transformar. Tá aqui o 4, ele está dentro do meu radical, né? Lembrando, gente, que radical é essa raiz aqui, né? Radicando é o 4, né? O índice é o 4 aqui também. E o 2 é o meu expoente, né? Dentro do radical. Então, temos aí, ó, 4 elevado ao quadrado, ou seja, raiz quarta de 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 4, né? Raiz quarta de 4 vezes 4, raiz quarta de 16. Mas, professor, quanto que é a raiz quarta de 16? É igual a 2. Por que é igual a 2, professor? Porque, ó, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, quanto que é 4 elevado a 2 quartos? É igual a 2, tá bom? 4 elevado a 2 quartos é igual a 2. Tudo bem? Então, essa aí, ó, é a forma da gente resolver potenciação com expoente racional. Tudo tranquilo, pessoal? Essas propriedades a gente precisa aprender pelo menos o básico dela para podermos dar prosseguimento nos nossos estudos aí de função exponencial, né? Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar as questões aí que vocês têm no livro didático de vocês e aproveitar como um apoio aqui de exemplos, né? Eu observei que as questões aí que eu vou estar corrigindo com vocês são questões que chamam um pouquinho de atenção, né? E a nível um pouquinho mais difícil. Então o que eu fiz? Eu peguei elas para trazer como exemplo para a gente ajudar vocês a entender e já resolver ela para corrigindo, né? Bom, então vamos lá. Peço para vocês pegarem aí o livro didático de vocês, né? Acompanharem aí, ó, as atividades na página 16, né? Página 16. Vamos fazer a leitura aqui da questão e aí você acompanha aí a resolução dela, tá bom? A página 16, a questão número 9. Questão número 9. Vamos lá, resolve aí. Observe a situação a seguir. Quando A é negativo, nem sempre a potência A elevado a m sobre n, com m e n primos entre si, é um número real. A afirmação está correta? Justifique sua resposta e dê um exemplo. Bom, a questão número 9 da página número 16, nós vamos resolver a partir de agora. Então, já trouxe aqui a solução para vocês, a gente vai estar comentando, né?
Então, olha só. A resposta aí, né, a da primeira pergunta, é o seguinte. É um número real? Quando A é negativo, nem sempre a potência A elevado a M sobre N com Mn' entre si é um número real? Então, a resposta é sim. Por que sim? Porque quando A é negativo e a fração M sobre N com Mn' entre si, tem denominador par. Ou seja, A elevado a M sobre N não é um número real. Por exemplo, menos 4 elevado a 1 meio não pertence aos reais. O que foi comprovado aqui? Olha só, respondeu a primeira pergunta, é sim, né? A justificação está aqui, ó, a justificativa na verdade, quando A é negativo e a fração M sobre N com Mn' entre si tem denominadores par, A elevado a M sobre N não é um número real, e o exemplo que lhe deu foi aqui, ó, menos 4 elevado a 1 meio. Por que menos 4 elevado a 1 meio não é um número real, professor? Porque quando você for resolver essa fração, vai ser uma raiz quadrada negativa. E nos reais não existe raiz quadrada negativa. Por isso que foi comprovado aqui nessa propriedade, tá bom? Então a questão número 9 está aí a correção dela. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Agora temos na mesma questão um item, né? Qual é a condição para que a potência A elevado a M sobre N com A negativo seja um número real? Então, temos aí um item na mesma questão, na página de número 16, na questão número 9, né? Então, olha só. Qual é a condição para que a potência A elevado a M sobre N com A negativo seja um número real? Tá aqui, ó. Se a fração M sobre N com Mn' entre si tiver denominador ímpar, o A elevado a M sobre N será um número real. Por exemplo, está aqui o exemplo, ó. Menos 8 elevado a 1/3. Menos 8 elevado a 1/3 vai ser igual a... Deixa eu colocar minha tela para cá, ó. Menos 8 vai ficar... Olha aqui, o menos 8 está aqui ele. 1/3. 1 vai ficar aqui acima do 8, né, que é o expoente. E o 3 vai virar índice. Então ficou assim, ó. Raiz cúbica de menos 8. E qual é a raiz cúbica de menos 8, professor? É menos 2. Mas, professor, o senhor falou agora há pouco que não tinha raiz quadrada de números negativos. Eu falei isso mesmo. Não possui raiz quadrada, mas aqui, ó, é a raiz cúbica, tá bom? Aqui é a raiz cúbica. Então, nesse caso, possui. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Vamos fazer essa continha rapidão aqui, ó. Não precisa nem de cálculo no lápis aqui, né? Olha só. Menos 2 vezes menos 2 vai dar igual a 4, certo? 4 vezes menos 2 vai ser igual a menos 8. Então, é verdade que menos 2 é a raiz cúbica de menos 8, tá bom? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, resolvemos aí a questão número 9, né? Corrigimos a questão número 9. Peço que você faça aí no seu livro didático. Então, vamos ler aqui a informação. Olha só. Dois números M e N não são ditos primos entre si, quando seu único divisor em comum é o número 1. Por exemplo, os números 4 e 9, embora não sejam números primos individualmente, são primos entre si, pois o único divisor comum ambos é 1, né? Bom, então vamos para a próxima questão, é a questão de número 10. Agora que você já sabe que A elevado a M sobre N é igual a raiz N de A elevado a M, mostre que, respeitadas as condições de existência no campo de números reais, raiz de A vezes B de N é igual a raiz de N de A vezes raiz de N de B. Bom, isso aqui é uma prova real, gente. A gente precisa provar, né? Então, vamos lá. Questão número 10 está aqui, gente. Raiz de N de A vezes B é igual a raiz de A elevado a N vezes raiz de B elevado a N. Ele quer que a gente prove essa informação, né? Bom, para provar essa informação, nós vamos precisar só apenas desenvolver essa propriedade, né? Vamos fazer aqui abaixo. Olha só, raiz de A elevado a N vai ser igual, né? Tá aqui, ó. Vamos provar. A vezes B, né?
Então, quem é o A? O A é o meu... Observe aqui, ó, o A elevado a... Aqui temos 1, né? Então vai ficar 1 sobre N, certo? Tá aqui, ó, 1 sobre N. O A e o B, ele vai sair do radical e virar base, né? Da potência. O N que estava no Sol, ele vai para a sombra. E o 1 que está aqui, ó, na sombra, ele vai para o Sol. Certo? E agora, professor? Agora é só provar. Como é que a gente prova? Tá aqui, ó, vamos separar A elevado a 1. Isso aqui é a propriedade de base diferente, né? Na propriedade de base diferente, os dois números estão elevados ao expoente, né? Então o A vai ficar A elevado a 1 sobre N e o B vai ser B elevado a 1 sobre N, certo? Agora que nós fizemos essa propriedade, o que a gente precisa fazer? Colocar ela dentro do radical, certo? Então o A vai ficar A elevado a 1 sobre N. Observe que 1 está no Sol, ele foi para a sombra, e o N que estava na sombra foi para o Sol. E aqui a mesma coisa vai acontecer, né? Então dessa maneira nós provamos, ó, que é verdade essa afirmação. Tranquilo? Então a questão número 10 foi provada aí que é verdade, tá bom? Bom, a partir agora dessa afirmação, vamos para a questão número 11, né? Temos a questão número 11. Tenha cuidado com as aparências. Não. Vamos lá. Tenha cuidado com as aparências. Não é desta aparência que estamos falando. Claro, né? Pelo menos não agora. Nem tudo é o que aparenta ser. Usando números que tenham raiz exata, mostre que, em geral, raiz de x mais y é diferente da raiz de x mais raiz de y. Pessoal, para provarmos essa situação, nós vamos utilizar aí, ó, números reais, né? Vamos utilizar números para provar a situação. Então, temos aqui, ó, raiz de x mais y é diferente da raiz de x mais raiz de y. Vamos provar que isso é verdade com números, tá bom? Vamos provar com números. Está aqui, ó. Então, provando com números, vamos pegar dois números aí. Por exemplo, o raiz de 29, né? E o raiz de 25. Vamos chamar de x9 e y25. Tem que ser diferente da raiz aqui da separação dos dois, né? Então, olha só. Quanto que é 9 mais 25? É igual a 34. Concorda comigo que é 34? Porque 9 mais 25 é 34, né? Bom, então, esse valor aqui, ó, tem que ser diferente de raiz de x mais raiz de y. Então, vai ficar... tem que ser diferente da raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Mais raiz quadrada de 25. Estão separados. Observe que estão separados. Ó. Raiz de 9, está aqui o x, raiz de y. O que quer dizer? Que 9 vai ser raiz de 9 é 3 e raiz de 25 é 5. Deu 8. Então, olha só, gente. Vamos explicar aqui. Raiz de x mais y, raiz quadrada de x mais y, é diferente da raiz de x mais raiz de y. Ou seja, raiz de 9 mais 25 deu 34. Mas se você separar, vai ficar igual a 8. Então são diferentes os números, né? Então nós provamos aí que essa propriedade ela é verdadeira, né? Então, pessoal, cuidado com isso, tá bom? Por exemplo, se você tiver aqui, ó, raiz de 100 mais raiz de 100, e você colocar aqui que é igual a raiz de 100 mais raiz de 100, vai ser errado, tá bom? Porque não pode, ou raiz de 100 e raiz de 50, tá bom? Aqui não pode ficar separado, tá ok? Beleza. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer aqui, ó, uma complementação daquilo que nós estudamos hoje. Agora eu vou perguntar para vocês, quanto que é a raiz ou a potência menos 32 elevado a 1/5? Quanto que dá essa resposta aí? Eu vou dar um tempinho para você pensar e responder sem precisar calcular. Dando um tempinho para você pensar. Observe o número, né? Menos 32, 1/5. Não esqueça da propriedade que o professor ensinou. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Está pensando nisso? Está fazendo aí seu cálculo? Beleza. Eu acredito que já estamos em 35 segundos. 40 segundos. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Tempo esgotado, né? Já conseguiu pensar na resposta? É menos 2? É 2?
É 4? É 1? É menos 1? É menos 4? Qual foi sua resposta? A sua resposta foi menos 2? A sua resposta foi 2? A sua resposta foi 4? A sua resposta foi 1? A sua resposta foi menos 1 ou sua resposta foi menos 4? Qual foi? A sua resposta deve ser o seguinte. Olha só. Nós temos aqui menos 32, né? Quando transformar isso aqui em radical, vai ficar menos 32. Vai ficar raiz quinta de menos 32. E qual é a raiz quinta de menos 32, professor? É igual a menos 2. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a raiz quinta de menos 32 é igual a 2, né? Menos 2 elevado à quinta é igual a menos 32. Então, a resposta é a letra A. Tá bom? Errou quem pensou que era 2, que era 4, que era 1, que era menos 1, menos 4. Por quê, professor? Porque, olha só. Menos, a gente repete menos. 2 elevado à quinta vai ser igual a 32, certo? Então, essa aí é a resposta para essa situação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu sei que essa propriedade de potenciação aí não é tão simples, né, como a gente pensa. Mas é claro que a gente, fazendo aí algumas atividades, a gente consegue chegar a uma conclusão, né? E com certeza vocês vão conseguir aprender aí a fazer essas operações. Tá bom? Beleza. Agora eu vou compartilhar com vocês a missão para vocês, tá bom? A agenda de hoje. Quero que você faça aí no seu livro didático as questões 12, 13, 14, 15 e 16, né? São 5 questões. Ao término desse vídeo aula você vai estar resolvendo e estará enviando para o professor Euler, tá? Lembrando que essas questões são bem legais para a gente trabalhar. As páginas 17 e 18. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Lembrando que também ao término da aula, no caso de 30 minutos, estarei dando tempo para vocês aí para enviar a atividade, né, para vocês em PDF, para vocês fazerem no caderno, tá bom? Então, essa atividade aqui, ó, que eu estou deixando agora nesse momento, é para você resolver ela durante o tempo agora de aula. E a atividade que estará indo para você em PDF para fazer no caderno é para entregar no próximo encontro, tá bom? Então, na aula de hoje eu vou pedir que vocês enviem para mim as fotos das questões 12, 13, 14, 15 e 16 resolvidas, tá bom? Das páginas 17 e 18. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Ainda na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse tópico, né, sobre potenciação, mas já vamos estar falando aí com certeza, né, da exponencial, né, da função exponencial. E essa função exponencial a gente vai estar citando com vocês aí alguns exemplos, né, já incluindo a potenciação, tá bom? Beleza? Então, a gente vai aqui, ó, dar um tempo para você fazer essas questões, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você estará enviando para o professor Euler, que estará pronto para te atender, tá bom? Qualquer dúvida mesmo. Bom, enquanto ao livro de atividades, eu vou deixar o livro de atividade para a gente começar a trabalhar na próxima semana, tá bom? Como a gente vai ter atividade hoje no caderno, a gente vai deixar somente a atividade do caderno, tá? Já o livro de atividades a gente trabalha no próximo encontro, tá? Próximo encontro já vou deixar a agenda aí bem informal para que nós possamos resolver também o livro de atividade para acompanhar o livro didático, tá? Então, na aula de hoje a gente falou sobre as propriedades aí da potência de expoente racional, certo? E a gente explorou um pouco mais sobre como utilizar essas propriedades, né, da potência. Bom, então a gente finaliza por aqui a nossa aula, tá bom, pessoal? Um grande abraço, todos vocês um bom final de semana, cuidem-se, previnam-se, tá bom? E nós estamos sempre à disposição aqui a ajudá-los, tá? Lembrando que também você que está no modo online, se quiser voltar no modo presencial, estamos aguardando a sua presença, tá bom? Na sala de aula, para a gente ter mais esse convívio aí e contato na relação ao conhecimento, tá bom? Bom, então finalizo aqui a nossa aula. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. No próximo encontro a gente vai dar continuidade nos nossos assuntos, tá bom? Do livro didático. Um forte abraço, fiquem todos com Deus
e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!